A Sentinela, edição de estudo, novembro de 2021. Estudo 44. Este artigo será estudado na semana de 3 a 9 de janeiro. O que o amor leal de Jeová significa para você? Texto temático. Agradeçam a Jeová, pois Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Salmo 136, 1. Cântico 108. O amor leal de Jeová. O que vamos ver? O que é amor leal? A quem Jeová mostra amor leal? E como aqueles que recebem o amor leal de Jeová se beneficiam? Essas perguntas serão respondidas no primeiro dos dois estudos que vão considerar essa qualidade impressionante. Parágrafo 1. Jeová nos incentiva a fazer o quê? Jeová tem prazer no amor leal. E ele incentiva seus servos a sentir o mesmo. Por meio do profeta Miqueias, Deus disse: ame amor leal. Miqueias 6:8, nota. Mas é claro que antes de conseguirmos fazer isso, precisamos saber o que é amor leal. Parágrafo 2. Quais são algumas características do amor leal? O que é amor leal? A expressão amor leal aparece mais de 230 vezes na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. O que é exatamente essa qualidade? De acordo com o glossário de termos bíblicos que aparece na tradução do Novo Mundo, essa expressão se refere ao amor motivado por comprometimento, integridade, lealdade e profundo apego. É usada muitas vezes com relação ao amor de Deus pelos humanos, mas também se refere ao amor que os humanos mostram entre si. Jeová é o melhor exemplo que existe de alguém que mostra amor leal. Neste estudo, vamos ver como Jeová mostra amor leal aos humanos. E no próximo estudo, vamos considerar como nós podemos imitar a Jeová e mostrar amor leal uns pelos outros. Jeová é cheio de amor leal. Parágrafo 3. O que Jeová disse sobre si mesmo a Moisés? Não muito tempo depois de Israel sair do Egito, Jeová disse a Moisés algo sobre seu nome e suas qualidades. Ele disse: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, perdoando o erro, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Nessas belas palavras sobre suas próprias qualidades, Jeová revelou a Moisés uma característica especial de seu amor leal. Qual? Parágrafos 4 e 5. A. Como Jeová descreveu a si mesmo. B. Que perguntas vamos considerar? Jeová não disse apenas que ele tem amor leal. Ele disse que é cheio de amor leal. Essa descrição aparece outras 6 vezes na Bíblia. Números 14, 18, Neemias 9, 17, Salmo 86, 15 e 103, 8, Joel 2, 13 e Jonas 4, 2. E em todas elas, essa descrição se refere apenas a Jeová e nunca a humanos. Não acha interessante notar que o próprio Jeová fez questão de destacar seu amor leal? Sem dúvida, o amor leal é importante para ele. A nota diz: outros versículos da Bíblia também falam sobre o grande ou imenso amor leal de Deus. Veja Neemias 13, 22, Salmo 69, 13 e 106, 7 e Lamentações 3, 32. Fim da nota. Não é por menos que o rei Davi se sentiu motivado a escrever: ó Jeová, teu amor leal alcança os céus. Como é precioso teu amor leal, ó Deus! Os filhos dos homens se refugiam na sombra das tuas asas. Salmo 36, 5 e 7.
Davi era muito grato pelo amor leal de Deus. Será que nós sentimos o mesmo? Para entendermos melhor o que é amor leal, vamos responder a duas perguntas. A quem Jeová mostra amor leal? E como o amor leal de Jeová nos beneficia? A quem Jeová mostra amor leal? Parágrafo 6. Jeová mostra amor leal a quem? A quem Jeová mostra amor leal? A Bíblia diz que nós podemos amar muitas coisas, como a agricultura, o vinho e o azeite, a disciplina, o conhecimento, a sabedoria, isso só para citar algumas. No entanto, não é possível sentir amor leal por coisas ou conceitos. Só é possível sentir amor leal por pessoas. Mas Jeová não mostra seu amor leal a qualquer um. Ele só sente amor leal por aqueles que têm uma amizade achegada com ele. Nosso Deus é uma pessoa leal a seus amigos. Jeová tem um objetivo maravilhoso para cada um de seus servos, e ele jamais vai desistir deles. Parágrafo 7. Como Jeová mostrou amor à humanidade como um todo? Jeová mostrou amor à humanidade como um todo. Jesus disse a um homem chamado Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. João 3, 1 e 16. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 7. Há vários modos de Jeová mostrar seu amor pela humanidade em geral, incluindo seus servos. Os círculos que aparecem acima do grupo de pessoas mostram alguns desses modos. O mais importante deles é a oportunidade de se beneficiar do resgate. A legenda da imagem diz: Amor de Jeová. Jeová dá muitas coisas boas para toda a humanidade, até mesmo para aqueles que não o adoram. Sol e chuva, flores, plantas e árvores, a oportunidade de se beneficiar do resgate. Parágrafos 8 e 9. A. Por que Jeová mostra amor leal a seus servos? B. O que vamos ver agora? Por outro lado, como já foi mencionado, Jeová mostra seu amor leal apenas àqueles que têm uma amizade achegada com ele, seus servos. Isso fica claro nas palavras registradas pelo rei Davi e pelo profeta Daniel. Por exemplo, Davi disse: Continua a mostrar teu amor leal aos que te conhecem. O amor leal de Jeová dura por toda a eternidade no caso dos que o temem. E Daniel também disse: Ó Jeová, o verdadeiro Deus, que demonstra amor leal aos que o amam e aos que guardam os seus mandamentos. Salmo 36:10 e 103:17 e Daniel 9:4. De acordo com esses textos bíblicos, Jeová mostra amor leal aos seus servos porque eles o conhecem, o temem, o amam e guardam os seus mandamentos. O amor leal é uma qualidade que Jeová mostra apenas para aqueles que fazem parte de seu povo, para aqueles que são seus verdadeiros adoradores. Antes de servirmos a Jeová, ele tinha por nós o mesmo amor que ele tem pela humanidade em geral. Mas quando nos tornamos adoradores dele, Jeová passou a mostrar por nós o seu amor leal. De fato, Jeová garante aos que o servem: O meu amor leal não será removido de você. Isaías 54:10. E o próprio Davi sentiu como isso é verdade. Ele disse: Jeová tratará de modo especial aquele que lhe é leal. Salmo 4:3. Já que Jeová nos trata de um modo tão especial, o que isso deve nos motivar a fazer? O salmista escreveu: Quem é sábio refletirá nessas coisas e considerará com atenção os atos de amor leal de Jeová.
Salmo 107, 43. Pensando nesse conselho bíblico, vamos ver agora 3 modos de os servos de Jeová serem beneficiados pelo amor leal que ele mostra. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8 e 9 diz: de acordo com as palavras do rei Davi e do profeta Daniel, Jeová mostra amor leal por aqueles que o conhecem, o temem, o amam e guardam os seus mandamentos. Como o amor leal de Jeová nos beneficia? Parágrafo 10. Como somos beneficiados por saber que o amor leal de Deus dura para sempre? Salmo 31, 7. O amor leal de Deus dura para sempre. Esse aspecto importante do amor leal é mencionado 26 vezes no Salmo 136. No primeiro versículo, nós lemos: agradeçam a Jeová, pois ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Os versículos 2 a 26 trazem o refrão: pois o seu amor leal dura para sempre. E ao passo que vamos lendo os outros versículos desse salmo, ficamos impressionados de ver tantos modos diferentes de Jeová mostrar seu amor leal, e ele nunca deixa de fazer isso. O refrão, pois o seu amor leal dura para sempre, é uma garantia de que o amor leal de Deus por seu povo nunca vai mudar. É tão bom saber que Jeová não desiste facilmente de seus servos. Pelo contrário, ele se apega àqueles que querem servir a ele e fica ao lado deles, especialmente em tempos de dificuldades. Como somos beneficiados? Saber que Jeová se apega a nós nos dá a alegria e a força que precisamos para lidar com os nossos problemas e para continuar andando no caminho da vida. O Salmo 31, 7 diz: terei grande alegria com o teu amor leal, pois tu vês a minha aflição. Tu conheces a minha profunda angústia. Parágrafo 11. De acordo com o Salmo 86, 5, o que motiva Jeová a ser perdoador? O amor leal de Deus o motiva a ser perdoador. Jeová observa quando um pecador está arrependido e para de praticar o pecado. Nesses casos, o amor leal o motiva a ser perdoador. O salmista Davi disse o seguinte sobre Jeová: ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui o que merecemos pelos nossos erros. Salmo 103, 8 a 11. Davi sabia por experiência própria como dói carregar uma consciência pesada. Mas ele também sabia que Jeová está pronto a perdoar. O que motiva Jeová a ser perdoador? A resposta está no Salmo 86, 5, que diz: porque tu, ó Jeová, és bom e estás sempre pronto a perdoar. É imenso o teu amor leal por todos os que te invocam. Como Davi disse em oração, Jeová perdoa porque o amor leal dele por todos os que pedem seu perdão é imenso. Parágrafos 12 e 13. O que pode nos ajudar se estivermos nos sentindo muito culpados por causa de erros do passado? Quando pecamos, é apropriado, e na verdade é até bom, sentir remorso. Isso pode nos motivar a nos arrepender e a dar os passos necessários para corrigir nossos erros. No entanto, alguns servos de Deus se sentem extremamente culpados por causa de erros do passado. Eles acham que Jeová nunca poderá perdoar o que eles fizeram, não importa o quanto estejam arrependidos. Já se sentiu assim? Nesse caso, lembre-se que Deus está sempre disposto a mostrar amor leal a seus servos. Como somos beneficiados? Apesar de nossas imperfeições, podemos ter a alegria de servir a Jeová com a consciência limpa. Isso é possível porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7.
Se você se sentir desanimado por causa de alguma imperfeição, lembre-se que Jeová não está apenas disposto a perdoar um pecador que se arrepende. Ele está ansioso para fazer isso. Note a ligação que Davi fez entre o amor leal e o perdão. Ele escreveu: assim como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor leal para com os que o temem. Tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, 11 e 12. Fica claro que Jeová está disposto a nos perdoar amplamente. Isaías 55, 7. Parágrafo 14. Como Davi descreveu a proteção que o amor leal de Deus nos dá? O amor leal de Deus nos protege espiritualmente. Davi disse em oração a Jeová: Tu és um esconderijo para mim. Tu me protegerás da aflição. Tu me cercarás com gritos alegres de livramento. Aquele que confia em Jeová é rodeado pelo seu amor leal. Salmo 32, 7 e 10. Nos tempos bíblicos, as cidades eram geralmente cercadas por muralhas que protegiam o povo de seus inimigos. Da mesma forma, o amor leal de Jeová é como uma muralha que nos protege contra qualquer coisa que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Além disso, o amor leal de Jeová o motiva a nos atrair a Ele. Parágrafo 15. Por que o amor leal de Jeová pode ser comparado com um refúgio e com uma fortaleza? Davi fez uma outra comparação para descrever a proteção que o povo de Deus recebe. Ele escreveu: Deus é meu refúgio seguro, o Deus que me demonstra amor leal. Davi também disse sobre Jeová: Ele é aquele que me trata com amor leal, minha fortaleza, meu refúgio seguro e meu libertador, meu escudo e aquele em quem encontro abrigo. Salmo 59, 17 e 144, 2. Por que Davi comparou o amor leal de Jeová com um refúgio e com uma fortaleza? Não importa onde vivamos na terra, Jeová promete que, enquanto formos seus servos, Ele vai proteger nossa preciosa amizade com Ele. Essa mesma garantia aparece no Salmo 91. O escritor desse salmo declarou: Vou dizer a Jeová: Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Salmo 91, 1 a 3, 9 e 14. Moisés também comparou Jeová com um refúgio. E mais tarde, pouco antes de morrer, Moisés destacou um detalhe muito bonito. Ele escreveu: Deus é um refúgio desde os tempos antigos. Seus braços eternos estão por baixo de você. Deuteronômio 33, 27. Note a expressão: seus braços eternos estão por baixo de você. O que ela nos ensina sobre Jeová? Parágrafo 16. Que duas bênçãos nós temos? Salmo 136, 23. Quando fazemos de Jeová o nosso refúgio, nós nos sentimos seguros. Mesmo assim, podemos passar por dias em que nos sentimos bem para baixo e achamos que não conseguimos nos levantar. Em momentos assim, o que Jeová pode fazer por nós? O Salmo 136, 23 diz: Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, pois o seu amor leal dura para sempre. Ele coloca seus braços por baixo de nós, gentilmente nos levanta e nos ajuda a ficar de pé novamente. Como somos beneficiados! Saber que sempre podemos contar com o apoio de Deus nos lembra de duas bênçãos que temos. Em primeiro lugar, temos um refúgio seguro, não importa onde moremos. Segundo, nosso amoroso Pai Celestial se importa muito com cada um de nós.
A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 10 a 16. Aqueles que se tornam servos de Jeová e têm fé no resgate são tratados por Deus de modo especial. Além de receberem o mesmo amor que a humanidade em geral recebe, os servos de Jeová podem sentir de vários modos o amor leal dele. Nos círculos podemos ver alguns exemplos. A legenda da imagem diz: Amor leal de Jeová. Jeová dá ainda mais coisas boas para aqueles que o adoram. Amor que dura para sempre. Perdão. Proteção espiritual. O amor leal de Deus nos dá confiança. Parágrafo 17. Que confiança podemos ter por causa do amor leal de Deus? Salmo 33, 18 a 22. Como vimos, podemos ter certeza de que, se passarmos por algum problema, Jeová vai agir em nosso favor e vai dar o apoio que precisamos para continuarmos leais a Ele. O profeta Jeremias disse: É por causa do amor leal de Jeová que não fomos eliminados, pois as suas demonstrações de misericórdia nunca acabam. Lamentações 3, 22. Podemos confiar que o amor leal de Jeová vai estar sobre nós, porque o salmista nos garantiu: Os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal. O Salmo 33, 18 a 22 diz: Vejam, os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal, para livrá-los da morte e para preservá-los vivos em tempo de fome. Nós esperamos em Jeová. Ele é o nosso ajudador e o nosso escudo. Nosso coração se alegra nele, pois confiamos no seu santo nome. Que o teu amor leal esteja sobre nós, ó Jeová, ao passo que esperamos em ti. Parágrafos 18 e 19. A. Do que precisamos sempre nos lembrar. B. O que vamos ver no próximo estudo. Do que precisamos sempre nos lembrar. Antes de começarmos a servir a Jeová, ele sentia por nós o mesmo amor que ele sente pela humanidade em geral. Mas quando nos tornamos seus adoradores, Jeová começou a sentir por nós o amor leal. Motivado por esse amor, Jeová nos acolhe em seus braços protetores. Ele sempre vai nos manter perto dele e vai cumprir todas as promessas que ele fez para nós. Ele quer que sejamos bem-sucedidos. Por isso, não importa que problemas nós enfrentemos, Jeová vai nos dar a força que precisamos para continuar leais. Até aqui, nós vimos como Jeová mostra amor leal a seus servos. E ele espera que nós mostremos amor leal uns pelos outros. Como podemos fazer isso? O próximo estudo vai falar sobre esse assunto importante. Qual é a sua resposta? O que é amor leal? A quem Jeová mostra amor leal? Por que você se sente grato pelo amor leal de Jeová? Cântico 136. Jeová o recompensará. Fim do artigo. Estudo 45. Este artigo será estudado na semana de 10 a 16 de janeiro. Continuem a mostrar amor leal uns pelos outros. Texto temático. Tratem uns aos outros com amor leal. Zacarias 7:9. Cântico 107. Jeová, o exemplo perfeito de amor. O que vamos ver? Jeová quer que mostremos amor leal por nossos irmãos e irmãs na congregação. Podemos entender melhor o que significa amor leal por aprender como os servos de Deus do passado mostraram essa qualidade. Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com os exemplos de Ruth, Noemi e Boaz. Parágrafos 1 e 2. Que bons motivos temos para mostrar amor leal uns pelos outros. Temos bons motivos para mostrar amor leal uns pelos outros.
Quais são alguns deles? Veja como os seguintes provérbios bíblicos respondem a essa pergunta: que o amor leal e a fidelidade não o abandonem. Então você ganhará favor e terá grande entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O homem de amor leal faz bem a si mesmo. Quem se empenha pela justiça e pelo amor leal achará vida. Provérbios 3, 3 e 4, 11 e 17 nota e 21, 21. Esses provérbios nos dão bons motivos para mostrarmos amor leal. Primeiro, quando fazemos isso, nos tornamos preciosos para Deus. Segundo, mostrar amor leal beneficia a nós mesmos. Por exemplo, fazemos amizades duradouras. Terceiro, se mostrarmos amor leal, receberemos bênçãos, incluindo a vida eterna. Realmente, temos bons motivos para obedecer à ordem de Jeová. Tratem uns aos outros com amor leal e misericórdia. Zacarias 7:9. Parágrafo 3. Que perguntas serão respondidas neste estudo? Neste estudo, vamos ver as respostas para 4 perguntas. A quem devemos mostrar amor leal? O que o livro bíblico de Ruth nos ensina sobre amor leal? Como podemos mostrar amor leal hoje? Que benefícios aqueles que mostram amor leal recebem? A quem devemos mostrar amor leal? Parágrafo 4. Como podemos imitar a Jeová? Marcos 10, 29 e 30. Como vimos no estudo anterior, Jeová mostra amor leal, ou seja, um sentimento duradouro de profundo apego, apenas por aqueles que amam e servem a Ele. Queremos nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Para isso, devemos mostrar amor leal, um amor profundo e duradouro, por nossos irmãos e irmãs na fé. Marcos 10, 29 e 30 diz: Jesus disse: Eu lhes garanto, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no futuro sistema de coisas a vida eterna. Parágrafos 5 e 6. O que as pessoas em geral pensam sobre lealdade? Você com certeza concorda que quanto mais entendemos o significado de amor leal, mais conseguimos demonstrar essa qualidade por nossos irmãos e irmãs. Para entendermos melhor o que é amor leal, vamos ver a diferença entre essa qualidade e o que as pessoas em geral pensam sobre lealdade. Veja um exemplo. Para muitos, uma pessoa que trabalha há muitos anos na mesma empresa é um funcionário leal. Mas pode ser que em todos os anos de empresa, esse funcionário nunca tenha conhecido nenhum dos seus diretores. E pode ser que ele nem sempre concorde com as normas da empresa. Esse funcionário não ama a empresa, só está satisfeito de ter um emprego e um salário. Ele vai continuar trabalhando ali até se aposentar ou até receber uma oferta melhor de emprego. Parágrafos 7 e 8. A. O que motiva alguém a mostrar amor leal? B. Por que vamos considerar alguns versículos do livro bíblico de Ruth? A diferença entre a lealdade citada no parágrafo 6 e o amor leal é a motivação da pessoa. Nos relatos bíblicos, o que sempre motiva os servos de Deus a mostrar amor leal uns pelos outros? Eles fazem isso não por obrigação, mas porque querem. Veja o exemplo de Davi. Ele sabia que Saul, o pai de Jonatã, queria matá-lo. Mesmo assim, o coração de Davi o motivou a mostrar amor leal por seu querido amigo Jonatã. E anos depois da morte de Jonatã, Davi continuou a mostrar esse mesmo sentimento pelo filho de Jonatã, Mefibosete. Nós podemos aprender bastante sobre amor leal
por considerar alguns versículos do livro bíblico de Ruth. Que lições de amor leal os personagens desse livro bíblico nos ensinam? Como podemos colocar em prática essas lições em nossa congregação? A nota diz: para entender melhor as lições deste estudo, incentivamos você a ler Ruth, capítulos 1 e 2. Fim da nota. O que o livro bíblico de Ruth nos ensina sobre amor leal? Parágrafo 9. Por que Noemi achou que Jeová tinha ficado contra ela? No livro bíblico de Ruth, lemos a história de Noemi, de sua nora Ruth e de Boaz, um parente do esposo de Noemi que amava a Deus. Por causa de um período de fome em Israel, Noemi, seu esposo e seus 2 filhos tiveram de se mudar para Moabe. Enquanto viviam ali, o marido de Noemi morreu. Seus 2 filhos se casaram, mas infelizmente também morreram. Todas essas tragédias fizeram Noemi ficar cada vez mais aflita. Ela ficou tão desanimada que chegou a achar que Jeová tinha ficado contra ela. Veja o que ela disse sobre seus sentimentos. A mão de Jeová se voltou contra mim. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E ela também disse: Jeová se opôs a mim, e o Todo-Poderoso me causou calamidade. Ruth 1, 13, 20 e 21. Parágrafo 10. Como Jeová reagiu ao ouvir as palavras de Noemi? Como Jeová reagiu ao que Noemi disse? Ele não abandonou aquela mulher aflita. Muito pelo contrário, ele mostrou empatia por ela. Jeová sabe que a opressão pode levar o sábio à loucura. Eclesiastes 7:7. Mas Noemi precisava de ajuda para entender que Jeová estava do lado dela. Como Jeová a ajudou? Ele fez com que Ruth mostrasse amor leal por Noemi. De modo bondoso, Ruth a ajudou a não se sentir tão desanimada e a saber que Jeová continuava a sentir amor por ela. O que aprendemos com o exemplo de Ruth? Parágrafo 11. Por que irmãs e irmãos bondosos se esforçam para ajudar os que estão desanimados? O amor leal nos motiva a ajudar aqueles que estão desanimados. Assim como Ruth se apegou a Noemi, irmãs e irmãos bondosos hoje se esforçam para ajudar aqueles na congregação que se sentem tristes ou deprimidos. Eles amam seus irmãos e querem muito fazer tudo o que podem para ajudá-los. Isso está de acordo com o conselho do apóstolo Paulo. Consolem os que estão deprimidos, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Parágrafo 12. Geralmente, qual a melhor maneira de ajudar alguém na congregação que está desanimado? Geralmente, a melhor maneira de ajudar alguém que está desanimado é por escutá-lo com atenção e garantir a ele que o amamos. Jeová é muito grato àqueles que são bondosos e dão atenção às suas preciosas ovelhas. Provérbios 19:17 diz: Quem mostra favor ao pobre, empresta a Jeová, e ele o recompensará por isso. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 12 diz: Por sermos bons ouvintes, podemos ajudar nossos irmãos que estão desanimados. Parágrafo 13. Que decisões diferentes Ruth e Orpa tomaram e por que podemos dizer que a de Ruth foi uma demonstração de amor leal? Podemos entender melhor o que é amor leal por considerar o que aconteceu com Noemi depois que seu marido e seus 2 filhos morreram. Quando Noemi ficou sabendo que Jeová havia voltado a atenção para seu povo, dando-lhes pão, ela decidiu sair de Moabe e voltar para sua terra. Ruth 1:6. As 2 noras de Noemi a acompanharam. Mas ao longo do caminho, Noemi disse 3 vezes para essas mulheres voltarem para Moabe. O que aconteceu? O relato diz: Orpa beijou sua sogra e partiu, mas Ruth insistiu em ficar com ela. Ruth 1, 7-14.
Ao decidir voltar para Moabe, Orpa estava apenas fazendo o que Noemi tinha dito. Ela fez o que se esperava. No entanto, Ruth fez mais do que Noemi tinha pedido. Ela estava livre para voltar para casa se quisesse, mas por amor leal, ela decidiu continuar ao lado de Noemi para ajudá-la. Ruth decidiu se apegar a Noemi não porque tinha de fazer isso, mas porque queria. A decisão de Ruth foi uma demonstração de verdadeiro amor leal. Que lições esse relato nos ensina? A seguir, uma descrição da imagem da capa, que está relacionada com o parágrafo 13. Ruth agarra-se à sua sogra Noemi, enquanto Orpa volta para Moabe. Ruth diz a Noemi: "Aonde a senhora for, eu irei." Parágrafo 14a. Como muitos irmãos e irmãs hoje imitam o exemplo de Ruth. B. De acordo com Hebreus 13:16, que sacrifícios agradam a Deus? O amor leal nos motiva a fazer mais do que se espera de nós. Assim como no passado, muitos irmãos e irmãs hoje em dia decidem mostrar amor leal por seus companheiros de adoração, mesmo sem os conhecerem pessoalmente. Por exemplo, quando ficam sabendo que aconteceu um desastre natural, eles logo tentam descobrir o que podem fazer para ajudar. Quando alguém na congregação passa por dificuldades financeiras, esses irmãos o ajudam de forma prática, sem pensar duas vezes. Assim como os irmãos da Macedônia lá do primeiro século, esses irmãos fazem mais do que se espera deles. Eles fazem sacrifícios e um esforço extra, indo além de seus recursos para ajudar os irmãos em dificuldade. 2 Coríntios 8:3. Com certeza, essas demonstrações de amor leal agradam muito a Jeová. Hebreus 13:16 diz: "Além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios." Como podemos mostrar amor leal hoje? Parágrafos 15 e 16. Como Ruth mostrou que era persistente. A história de Ruth e Noemi nos ensina excelentes lições. Vamos ver algumas. Seja persistente. Quando Ruth se ofereceu para acompanhar sua sogra até Judá, Noemi inicialmente não aceitou. Mas Ruth não desistiu de ajudá-la. Qual foi o resultado? Quando Noemi viu que Ruth insistia em acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la. Ruth 1, 15 a 18. Parágrafo 17. O que vai nos ajudar a não desistir fácil? Lição para nós. Ajudar nossos irmãos que estão deprimidos exige paciência. Mas isso não deve nos fazer desistir deles. Talvez uma irmã esteja precisando de ajuda. A nota diz: já que estamos considerando a história de Noemi, alguns exemplos citados aqui são de irmãs, mas as lições desse estudo se aplicam igualmente aos irmãos. Fim da nota. Mesmo que de início ela não aceite a nossa ajuda, o amor leal vai nos motivar a continuar do lado dela. Esperamos que em algum momento ela perceba que continuamos ali, com a mão estendida para ajudá-la a se levantar. Parágrafo 18. O que pode ter deixado Ruth triste? Não leve para o lado pessoal. Quando Noemi e Ruth chegaram em Belém, Noemi reencontrou seus antigos vizinhos. Ela disse a eles: "Eu tinha tudo quando fui, mas Jeová me fez voltar de mãos vazias." Ruth 1, 21. Imagine como Ruth deve ter se sentido ao ouvir isso. Ruth fez tudo o que podia para ajudar Noemi. Chorou com ela, a consolou e andou dias e dias junto com ela. Apesar de todo o esforço de Ruth, Noemi falou: "Jeová me fez voltar de mãos vazias." Essas palavras davam a impressão de que Noemi não valorizava nem um pouco todo o apoio que Ruth tinha dado para ela. E Ruth estava bem do lado de Noemi ouvindo tudo. Como isso deve ter sido doloroso para ela. Mesmo assim,
ela continuou apoiando Noemi. Parágrafo 19. O que vai nos ajudar a ficar do lado de alguém que está desanimado? Lição para nós. Talvez uma irmã que está desanimada diga algo que nos magoe, mesmo com todo o esforço que fazemos para ajudá-la. Mas não devemos levar para o lado pessoal. Temos que apoiar nossa irmã e pedir que Jeová nos ajude a encontrar uma maneira de consolá-la. Parágrafo 20. Como Ruth conseguiu forças para continuar ajudando Noemi? Dê encorajamento a quem precisa. Ruth tinha mostrado amor leal por Noemi, mas ela mesma também precisava de encorajamento. Por isso, Jeová motivou Boaz a dar esse encorajamento necessário. Boaz disse para Ruth: que Jeová recompense pelo que você tem feito e que haja para você um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo das asas de quem você veio buscar refúgio. Essas palavras encorajadoras tocaram o coração de Ruth. Ela respondeu a Boaz: Meu senhor me consolou e falou de um modo que tranquilizou esta sua serva. Ruth 2, 12 e 13. Boaz deu a Ruth o encorajamento que ela precisava. Assim, ela teve forças para não desistir de ajudar Noemi. Parágrafo 21. Como lemos em Isaías 32, 1 e 2, o que anciãos bondosos fazem? Lição para nós. Aqueles que costumam tratar outros com amor leal também precisam de encorajamento de vez em quando. Como vimos, Boaz garantiu a Ruth que a bondade dela não tinha passado despercebida. Do mesmo modo hoje, anciãos observadores mostram sua gratidão por reconhecer toda a ajuda dada por irmãos e irmãs amorosos. Nossos irmãos precisam receber elogios. Elogios bondosos dão a eles a força necessária para continuar ajudando outros. Isaías 32, 1 e 2 diz: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça, e cada um deles será como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal, como correntes de água numa terra árida, como a sombra de um enorme rochedo num deserto. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 20 e 21 diz: Como os anciãos podem imitar o exemplo de Boaz? Que benefícios aqueles que mostram amor leal recebem? Parágrafos 22 e 23. Que mudança de atitude aconteceu com Noemi e por quê? Salmo 136, 23 e 26. Depois de algum tempo, Boaz forneceu uma quantidade generosa de alimentos para Ruth e Noemi. Qual foi a reação de Noemi? Ela disse: Seja ele abençoado por Jeová, que não falhou em demonstrar amor leal para com os vivos e os mortos. Ruth 2:20. A atitude de Noemi mudou da água para o vinho. Antes, ela tinha dito desesperada: Jeová se opôs a mim. Mas agora ela disse com grande alegria: Jeová não falhou em demonstrar amor leal. O que levou Noemi a mudar de atitude? Finalmente, Noemi conseguiu enxergar a mão de Jeová em sua vida. Jeová tinha usado Ruth para dar a Noemi todo o apoio necessário em seu retorno para Judá. Noemi também viu a mão de Jeová quando Boaz, um de seus resgatadores, providenciou tudo o que ela e Ruth precisavam. É bem provável que Noemi tenha pensado: agora eu vejo que Jeová nunca me abandonou. Ele esteve comigo esse tempo todo. O Salmo 136, 23 diz: Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, pois o seu amor leal dura para sempre. O versículo 26 diz: Agradeçam ao Deus dos céus, pois o seu amor leal dura para sempre. Ela deve ter se sentido muito grata por Ruth e Boaz não terem desistido dela. Sem dúvida, essa mudança de Noemi trouxe grande alegria para os três. Parágrafo 24.
Por que queremos continuar a mostrar amor leal por nossos irmãos? O que o livro bíblico de Ruth nos ensinou sobre amor leal? O amor leal nos motiva a não desistir fácil dos nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldades. Ele também nos motiva a fazer sacrifícios para ajudá-los. Quem mostra amor leal também precisa receber encorajamento dos anciãos. Nós nos sentimos muito felizes quando vemos nossos irmãos e irmãs recuperando a alegria e a força no serviço a Jeová. Mas qual o principal motivo para continuarmos mostrando amor leal? É que queremos imitar e agradar a Jeová, que é cheio de amor leal. Êxodo 34:6 e Salmo 33:22. Você se lembra? Qual a diferença entre lealdade e amor leal? Como podemos imitar o exemplo de Boaz e de Ruth ao mostrar amor leal a outros? Quais os benefícios de mostrarmos amor leal? Cântico 130. Vamos perdoar uns aos outros. Fim do artigo. Estudo 46. Este artigo será estudado na semana de 17 a 23 de janeiro. Recém-casados, coloquem o serviço a Jeová em primeiro lugar. Texto temático: Jeová é a minha força. Nele confia o meu coração. Salmo 28:7. Cântico 131. O que Jeová uniu. O que vamos ver? Algumas decisões que tomamos podem determinar quanto tempo e energia vamos dedicar ao serviço de Jeová. As decisões que o marido e a esposa tomam no início do casamento podem influenciar o resto da vida deles. Este estudo vai ajudá-los a tomar decisões sábias que resultem em felicidade para eles. Parágrafos 1 e 2. A. Por que os recém-casados devem confiar em Jeová? Salmo 37, 3 e 4. B. O que vamos ver neste estudo? Você está para se casar ou se casou faz pouco tempo? Então você com certeza quer aproveitar a vida ao lado da pessoa que tanto ama. É claro que o casamento tem seus desafios. Os recém-casados precisam tomar decisões importantes. E o modo como eles lidam com esses desafios e com essas decisões pode afetar a felicidade deles pelo resto da vida. Quando marido e esposa confiam em Jeová, eles tomam boas decisões, o casamento deles se torna mais forte e eles são mais felizes. Mas o casal que não leva em conta o que Deus pensa provavelmente vai ter problemas no casamento e não vai ser feliz. O Salmo 37, 3 e 4 diz: Confie em Jeová e faça o bem, resida na terra e haja com fidelidade. Encontre a mais plena alegria em Jeová, e ele lhe concederá os desejos do seu coração. Este estudo foi preparado especialmente para os recém-casados, mas ele vai falar de desafios que todos os que são casados enfrentam. Ele vai destacar o que podemos aprender com os exemplos de homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos. Esses exemplos vão nos ensinar lições que podemos aplicar em várias áreas da vida, incluindo o casamento. Também vamos ver o que podemos aprender com as experiências de alguns casais dos nossos dias. Que desafios os recém-casados podem enfrentar? Parágrafos 3 e 4. Que desafios os recém-casados talvez enfrentem? Alguns talvez incentivem os recém-casados a levar o que eles chamam de uma vida normal. Por exemplo, pais ou outros parentes podem pressionar o casal a ter filhos o quanto antes. Ou pode ser que amigos ou familiares bem-intencionados incentivem os recém-casados a comprar uma casa e enchê-la de móveis e eletrodomésticos para terem muito conforto. Se não prestar atenção, o casal pode acabar ficando totalmente endividado. Então, marido e esposa talvez precisem trabalhar mais para pagar as dívidas. Eles podem ficar sem tempo para o estudo pessoal, para a adoração em família e para o ministério. Eles talvez até percam reuniões, fazendo hora extra para ganhar mais dinheiro ou para manter o emprego. Como resultado, eles podem acabar perdendo grandes oportunidades para fazer mais no serviço a Jeová.
A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 e 4 diz: que decisões podem impedir os recém-casados de fazer mais no serviço a Jeová? Parágrafo 5. O que o exemplo de Klaus e Marisa nos ensina? A experiência mostra que, quando colocamos o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida, não somos realmente felizes. Veja o que um casal chamado Klaus e Marisa aprendeu sobre esse assunto. No início do casamento, os dois trabalhavam o dia todo para terem uma vida mais confortável. Só que, depois de um tempo, eles perceberam que não estavam realmente felizes. Klaus reconhece: nós tínhamos mais do que precisávamos em sentido material, mas não tínhamos nenhum alvo espiritual. Para ser honesto, a nossa vida era complicada e estressante. Talvez você também já tenha percebido que colocar o dinheiro e os bens em primeiro lugar na vida não traz verdadeira satisfação. Se esse é o seu caso, não fique desanimado. Veja como o bom exemplo de outros pode ajudá-lo. Primeiro, vamos ver o que os maridos podem aprender com o exemplo do rei Josafá. Assim como o rei Josafá, confie em Jeová. Parágrafo 6. Ao enfrentar um grande desafio, como o rei Josafá colocou Provérbios 3, 5 e 6 em prática? Maridos, de vez em quando, vocês se sentem sobrecarregados pelas responsabilidades? Então vejam o exemplo do rei Josafá. Por ser o rei, Josafá tinha a responsabilidade de cuidar do bem-estar de toda a nação. Como ele cuidou dessa enorme responsabilidade? Josafá fez o que pôde para proteger o povo. Ele construiu fortalezas nas cidades de Judá e reuniu um grande exército de mais de 1.160.000 soldados. Mais tarde, Josafá teve que lidar com um enorme desafio. Um grande exército de amonitas, moabitas e de homens da região montanhosa de Seir decidiram guerrear contra ele. Isso colocou a vida de Josafá, de sua família e do povo em risco. O que Josafá fez? Ele buscou a ajuda e o poder de Jeová. Isso está de acordo com o conselho que encontramos em Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confie em Jeová de todo o seu coração. Não confie no seu próprio entendimento. Lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A oração humilde de Josafá, registrado em 2 Crônicas 20, 5 a 12, mostra o quanto ele confiava em seu amoroso Pai Celestial. Como Jeová respondeu à oração de Josafá? Parágrafo 7. Como Jeová respondeu à oração de Josafá? Jeová falou com Josafá por meio de um levita chamado Jaaziel. Jeová disse: tomem a sua posição, fiquem parados e vejam a salvação de Jeová a seu favor. 2 Crônicas 20, 13 a 17. As instruções que Josafá recebeu para a batalha não foram as mais comuns. Mas elas não tinham vindo de um simples humano, e sim do próprio Jeová. Confiando totalmente em seu Deus, Josafá obedeceu às instruções. Quando ele e o povo foram ao encontro dos seus inimigos, ele colocou à frente de suas tropas não soldados mais habilidosos, mas cantores desarmados. Jeová não decepcionou Josafá. Ele derrotou aquele exército inimigo. Parágrafo 8. O que os maridos podem aprender com o exemplo de Josafá? Você, marido, pode aprender muito com o exemplo de Josafá. Você é o responsável pelo bem-estar de sua família. Por isso, trabalha duro para protegê-la e apoiá-la. Ao enfrentar dificuldades, você talvez ache que pode resolver tudo sozinho. Mas não confie em sua própria força. Em vez disso, ore a Jeová quando estiver sozinho, e também ore de coração junto com sua esposa. Busque a orientação de Jeová na Bíblia e nas publicações de sua organização. Além disso, aplique os conselhos que encontrar. Outros talvez não concordem com suas decisões baseadas na Bíblia e até digam que você está ficando louco. Pode ser que eles digam que o dinheiro e os bens materiais é que podem dar verdadeira proteção para sua família. Mas lembre-se do exemplo de Josafá.
ele confiou em Jeová e mostrou isso por ações. Jeová não abandonou aquele homem leal, e ele também não vai abandonar você. O que mais os casais podem fazer para ter verdadeira alegria? Como o profeta Isaías e sua esposa, façam do serviço a Jeová sua prioridade. Parágrafo 9. O que sabemos sobre o profeta Isaías e sua esposa? Para Isaías e sua esposa, o serviço a Jeová era a coisa mais importante. Isaías era um profeta, e é bem provável que sua esposa tivesse sua própria designação, já que na Bíblia ela é chamada de profetisa. Isaías 8, 1-4. É evidente que esse casal estava concentrado em adorar a Jeová. Eles são um excelente exemplo para os casais de nossos dias. Parágrafo 10. Como estudar profecias bíblicas pode ajudar os casais? Os casais de nossos dias podem imitar o exemplo de Isaías e sua esposa por fazer o máximo no serviço a Jeová. Eles podem fortalecer a confiança em Jeová por estudar as profecias bíblicas juntos e ver como elas sempre se cumprem. É bom que eles pensem em como podem participar do cumprimento de certas profecias. Por exemplo, a profecia de Jesus sobre a pregação das boas novas antes do fim. Quanto mais marido e esposa estudam as profecias bíblicas e têm certeza de que elas sempre se cumprem, mais decididos eles ficam a fazer o melhor para Jeová. Como Priscila e Áquila, coloquem os interesses do reino em primeiro lugar. Parágrafo 11. O que Priscila e Áquila foram capazes de fazer e por quê? Os recém-casados podem aprender com o exemplo de Priscila e Áquila, um casal judeu que vivia na cidade de Roma. Eles aprenderam as boas novas a respeito de Jesus e se tornaram cristãos. Sem dúvida, eles gostavam muito da vida que levavam. Mas a vida deles mudou de repente quando o imperador Cláudio ordenou que os judeus saíssem de Roma. Veja o que isso significou para Áquila e Priscila. Eles tiveram que deixar a localidade que conheciam, encontrar um novo lar e recomeçar do zero seu negócio como fabricantes de tendas. Em seu novo lar em Corinto, Áquila e Priscila se envolveram com a congregação local e trabalharam junto com o apóstolo Paulo para fortalecer os irmãos ali. Mais tarde, eles se mudaram para outras cidades que precisavam de mais publicadores. Sem dúvida, a vida deles deve ter sido intensa, mas muito recompensadora. Você provavelmente conhece a história de Áquila e Priscila. Mas já parou para pensar por que eles foram capazes de fazer tudo isso? Porque, mesmo enfrentando mudanças inesperadas, eles continuaram a colocar o reino em primeiro lugar. Parágrafo 12. Por que um casal deve estabelecer alvos espirituais? Os casais hoje podem imitar o exemplo de Priscila e Áquila por colocar os interesses do reino em primeiro lugar. O melhor momento para um casal conversar sobre seus alvos é quando estão namorando. É bom quando um casal toma decisões junto e se esforça para alcançar alvos espirituais em comum. Isso aumenta sua chance de ver a mão de Jeová em sua vida. Veja o exemplo de Russell e Elizabeth. Russell conta: durante o namoro, conversamos especificamente sobre nossos alvos espirituais. Elizabeth diz: tivemos essa conversa para que, mais tarde, quando chegasse a hora de tomar decisões, as nossas escolhas não nos impedissem de alcançar nossos alvos. As circunstâncias de Russell e Elizabeth permitiram que eles se mudassem para a Micronésia, onde havia necessidade de mais publicadores. Parágrafo 13. De acordo com Salmo 28:7, qual o resultado quando confiamos em Jeová? Assim como Russell e Elizabeth, muitos casais tomaram a decisão de levar uma vida simples para fazer o máximo possível na obra de pregar e ensinar. Quando um casal estabelece alvos para fazer o melhor para Jeová e trabalha junto para atingir esses alvos, os resultados são muito bons. Marido e esposa podem ver como Jeová cuida deles, sua confiança em Jeová aumenta e eles sentem verdadeira felicidade. O Salmo 28:7 diz: Jeová é a minha força e o meu escudo, nele confia o meu coração.
Eu recebi a sua ajuda e o meu coração se alegra. Assim, eu o louvarei com o meu cântico. Assim como o apóstolo Pedro e sua esposa, confiem nas promessas de Jeová. Parágrafo 14. Como o apóstolo Pedro e sua esposa mostraram que confiavam na promessa em Mateus 6, 25 e 31 a 34. Os casais também podem aprender com o exemplo do apóstolo Pedro e sua esposa. Entre 6 meses e 1 ano depois de encontrar Jesus pela primeira vez, Pedro teve que tomar uma decisão importante. Ele vivia de seu negócio de pesca. Então Jesus o convidou para segui-lo por tempo integral. Essa não foi uma decisão fácil para Pedro. Ele tinha que levar em conta a situação de sua família. Mas ele escolheu acompanhar Jesus em seu trabalho de pregação. Essa foi uma escolha muito sábia. E temos bons motivos para acreditar que a esposa de Pedro apoiou a decisão que ele tomou. A Bíblia indica que, depois da ressurreição de Jesus, ela acompanhou Pedro em suas viagens por um tempo. Sem dúvida, por causa do bom exemplo de sua esposa, Pedro pôde dar conselhos para os maridos e as esposas cristãs com a consciência limpa. Jeová tinha prometido cuidar daqueles que colocassem o reino em primeiro lugar. Com certeza, tanto Pedro quanto sua esposa confiaram nessa promessa. Mateus 6, 25 diz: Por essa razão eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Os versículos 31 a 34 dizem: Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades. Bastam a cada dia suas próprias dificuldades. Parágrafo 15. O que o exemplo de Tiago e Ester nos ensina? Se você já está casado há alguns anos, como pode continuar cultivando o desejo de fazer mais no ministério? Uma maneira é aprendendo com as experiências de outros casais. Por exemplo, você pode ler a série de artigos Eles se ofereceram. Esses artigos ajudaram Tiago e Ester, um casal do Brasil, a desenvolver um forte desejo de servir onde a necessidade é maior. Tiago explica: ler como Jeová ajudou seus servos em nossos dias nos fez querer sentir a mão de Jeová nos guiando e cuidando de nós também. Tiago e Ester acabaram se mudando para o Paraguai. Ali eles servem no campo português desde 2014. Ester conta: um texto que nós dois gostamos muito é o de Efésios 3:20. Vez após vez, vimos essas palavras se cumprindo em nosso serviço a Jeová. Nessa carta aos Efésios, Paulo prometeu que Jeová faria muito mais do que pedíssemos a ele. E essa é a pura verdade. Parágrafo 16. Se um casal está reavaliando seus alvos na vida, a quem eles podem pedir conselhos? Os recém-casados hoje podem se beneficiar da experiência de outros que aprenderam a confiar em Jeová. Alguns casais já servem no tempo integral por muitos anos. Se você e seu esposo ou esposa estão reavaliando seus alvos, o que acham de pedir conselhos para esses casais? Essa é outra forma de mostrar que confiam em Jeová. Os anciãos também podem ajudar os recém-casados a estabelecer e alcançar alvos espirituais. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 8, 10, 13 e 16 diz: os recém-casados podem colocar o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida por orar, estudar a Bíblia, estabelecer alvos espirituais e buscar o conselho de cristãos maduros. Parágrafo 17.
O que aconteceu com Klaus e Marisa e o que o exemplo deles nos ensina? Às vezes, quando decidimos fazer mais para Jeová, as coisas não saem bem como esperávamos. Vamos ver o exemplo de Klaus e Marisa mencionados no começo deste estudo. Depois de 3 anos de casados, eles se mudaram para a Finlândia para ajudar no trabalho de construção na filial daquele país. Mas daí eles ficaram sabendo que não poderiam ficar lá mais de 6 meses. No começo, eles ficaram desapontados. Mas as coisas mudaram, e logo eles foram convidados para fazer um curso de árabe. Hoje eles servem felizes no idioma árabe em outro país. Olhando para trás, Marisa admite: dá medo sair de sua zona de conforto e confiar totalmente em Jeová. Mas eu pude ver como Jeová nos ajudou de formas inesperadas. Depois de tudo que passamos, minha confiança em Jeová é muito mais forte. Como esse exemplo nos mostra, podemos ter certeza de que Jeová sempre vai nos recompensar se confiarmos totalmente nele. Parágrafo 18. O que os casais precisam fazer para continuar colocando o serviço a Jeová em primeiro lugar na vida? O casamento é um presente de Jeová. E Ele quer que os casais aproveitem esse presente. Recém-casados, já pararam para avaliar como estão levando sua vida? Será que estão fazendo tudo o que podem para mostrar a Jeová o quanto são gratos por tudo o que Ele faz por vocês? Conversem com Jeová em oração. Busquem na Bíblia princípios que se apliquem à sua situação. Então, coloquem em prática os conselhos de Jeová para vocês. Se fizerem isso, podem ter certeza de que sua vida será feliz e recompensadora, porque estarão colocando o serviço a Jeová em primeiro lugar. O que você aprendeu sobre confiar em Jeová com o profeta Isaías e sua esposa, Priscila e Áquila, o apóstolo Pedro e sua esposa? Cântico 132. Nós somos um. Fim do artigo. Estudo 47. Este artigo será estudado na semana de 24 a 30 de janeiro. Será que sua fé vai ser forte? Texto temático. Não fiquem com o coração aflito. Exerçam fé. João 14:1. Cântico 119. Temos que ter fé. O que vamos ver? Nós queremos muito ver o fim deste sistema de coisas. Mas às vezes, nós talvez nos perguntemos se nossa fé vai ser forte o bastante para nos ajudar a suportar esse período. Neste estudo, vamos ver casos reais e lições práticas que vão fortalecer nossa fé. Parágrafo 1. Que pergunta talvez nos façamos? Quando você pensa nos eventos que vão acontecer no futuro, a destruição da religião falsa, o ataque de Gog e Magog e a guerra do Armagedon, você às vezes se sente ansioso? Você já se perguntou: será que eu vou conseguir continuar leal durante todos esses eventos? Se pensamentos assim já passaram pela sua mente, as palavras de Jesus no texto temático deste estudo vão ser muito úteis. Jesus disse a seus discípulos: não fiquem com o coração aflito, exerçam fé. João 14:1. Quando nossa fé é forte, conseguimos encarar o futuro com confiança. Parágrafo 2. Como podemos fortalecer nossa fé e o que vamos ver nesse estudo? Algo que pode fortalecer a nossa fé para suportar eventos futuros é considerarmos como lidamos com testes de fé agora. Quando paramos para pensar em como reagimos a testes de fé hoje, conseguimos perceber em que áreas precisamos fortalecer nossa fé. Cada vez que passamos por um teste, nossa fé fica mais forte. E isso vai nos ajudar a suportar provas no futuro. Neste estudo, vamos relembrar 4 situações que os discípulos de Jesus enfrentaram e que mostraram que eles precisavam ter mais fé. Depois,
veremos como podemos enfrentar situações parecidas hoje e como elas podem nos preparar para o que vai acontecer no futuro. Fé em que Deus vai cuidar de nossas necessidades materiais. Parágrafo 3. De acordo com Mateus 6, 30 e 33, o que Jesus deixou claro sobre a fé? É normal que um chefe de família se preocupe em prover alimento, comida e abrigo para sua esposa e seus filhos. Mas nestes tempos difíceis em que vivemos, isso nem sempre é fácil. Em alguns casos, nossos irmãos perderam seus empregos e, mesmo se esforçando muito, não conseguem arrumar um novo. Outros irmãos tiveram que rejeitar empregos que não eram apropriados para cristãos. Em todos esses casos, precisamos ter forte fé em que Jeová vai, de um jeito ou de outro, dar tudo o que nossa família precisa para sobreviver. Jesus deixou isso claro para seus discípulos no Sermão do Monte. Mateus 6,30 diz: Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? O versículo 33 diz: Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando estamos totalmente convencidos de que Jeová não vai nos abandonar, damos atenção ao mais importante, a obra do reino. Ao passo que vemos Jeová cuidando de nossas necessidades materiais, ele se torna mais real para nós e nossa fé fica mais forte. Parágrafos 4 e 5. O que ajudou uma família a lidar com a ansiedade de conseguir o sustento? Veja como Jeová ajudou uma família na Venezuela a lidar com a ansiedade de conseguir o sustento. A família Castro conseguia se manter graças ao sítio que tinha. Então, uma gangue armada tomou posse da terra deles e os forçou a sair de lá. O pai, que se chama Miguel, diz: Hoje, a maior parte do nosso sustento vem do que conseguimos plantar em um pequeno pedaço de terra que nos emprestaram. Eu começo cada dia pedindo a Jeová que ele nos dê o que precisamos para aquele dia. A vida é difícil para essa família, mas eles têm fé de que nosso amoroso Pai pode cuidar das necessidades deles. Com isso, eles conseguem assistir regularmente às reuniões e participar na pregação. Eles colocam os interesses do reino em primeiro lugar na vida, e Jeová dá a eles tudo o que precisam. Durante esse período difícil, Miguel e sua esposa Yurai se concentraram em como Jeová estava cuidando deles. Algumas vezes Jeová usou irmãos da congregação para dar à família coisas que eles precisavam, ou para ajudar Miguel a encontrar alguns serviços para fazer. Outras vezes Jeová cuidou das necessidades da família por meio do serviço de ajuda humanitária, providenciado pela filial. Jeová nunca abandonou a família Castro. Como resultado, a fé da família só aumentou. Depois de falar sobre uma ajuda específica que receberam de Jeová, a filha mais velha da família, Yoselin, diz: É emocionante ver a mão de Jeová tão claramente. Eu o vejo como meu amigo e sei que ele vai sempre me ajudar. E ela acrescenta: Os testes pelos quais passamos nos prepararam para testes mais difíceis no futuro. Parágrafo 6. Como você pode fortalecer sua fé se estiver passando por problemas financeiros? Você está passando por problemas financeiros? Sem dúvida, esse período não deve estar sendo nada fácil. Mas mesmo que suas circunstâncias sejam bem complicadas, aproveite esse tempo para fortalecer sua fé. Ore a Jeová e leia as palavras de Jesus registradas em Mateus 6, 25 a 34. Depois medite nelas.
Pense em exemplos dos tempos modernos que provam que Jeová cuida daqueles que continuam ocupados no serviço a Ele. Isso vai fortalecer sua confiança de que, assim como seu Pai Celestial ajudou outros em dificuldades financeiras, Ele também vai ajudar você. Jeová sabe do que você precisa e Ele sabe como cuidar de suas necessidades. Quando sentir a ajuda de Jeová em sua vida, sua fé nele vai ficar mais forte e você vai ficar preparado para testes maiores no futuro. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 a 6 diz: Nós talvez passemos por dificuldades financeiras, mas a fé nos ajudará a ficar concentrados no serviço do reino. Fé para suportar uma grande tempestade. Parágrafo 7. De acordo com Mateus 8, 23 a 26, como uma grande tempestade testou a fé dos discípulos. Quando Jesus e seus discípulos estavam viajando de barco, de repente eles enfrentaram uma grande tempestade. Jesus usou esse acontecimento para ajudá-los a ver que eles precisavam de mais fé. Mateus 8, 23 a 26 diz: Ele entrou num barco e seus discípulos o seguiram. Levantou-se então uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Mas ele estava dormindo. E eles foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, pois estamos prestes a morrer. No entanto, ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e censurou os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. A tempestade foi ficando mais forte, e as ondas encheram o barco de água, mas Jesus continuou dormindo tranquilo. Apavorados, os discípulos o acordaram e pediram que ele os salvasse. Jesus os aconselhou bondosamente: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Os discípulos deviam ter entendido que Jeová podia facilmente proteger Jesus e todos os que estavam com ele. Consegue ver a lição para nós? Uma forte fé pode nos ajudar a enfrentar tempestades literais e as tempestades da vida. Parágrafos 8 e 9. Que teste de fé Anel enfrentou e o que a ajudou? Veja o que aconteceu com Anel, uma irmã solteira de Porto Rico. Um teste muito difícil fortaleceu a fé dela. Sua grande tempestade foi literal. Tudo começou em 2017, quando o furacão Maria destruiu a casa de Anel. Também por causa da tempestade, Anel acabou perdendo o emprego. Ela conta: Durante aqueles dias difíceis, eu fiquei ansiosa, mas aprendi a confiar em Jeová, orando a Ele e não permitindo que a ansiedade me paralisasse. Anel lembra de mais outra coisa que a ajudou naqueles dias difíceis: a obediência. Ela conta: Obedecer às orientações da organização me ajudou a continuar calma. Eu vi a mão de Jeová por meio dos irmãos. Eles me deram encorajamento e providenciaram tudo o que eu precisava para sobreviver. Ela acrescenta: Jeová me deu muito mais do que eu poderia pedir, e minha fé ficou muito mais forte. Parágrafo 10. O que você pode fazer se estiver enfrentando uma grande tempestade? Você está enfrentando uma grande tempestade? Talvez você esteja sofrendo por causa de um desastre natural. Ou pode estar se sentindo desanimado, sem saber o que fazer por causa de um grave problema de saúde. Às vezes, talvez você fique ansioso. Mas não permita que a ansiedade o impeça de confiar em Jeová. Ore a Ele de coração. Fortaleça sua fé por meditar em todas as vezes que Jeová já o ajudou no passado. Pode ter certeza de que Jeová não vai abandoná-lo, nem agora, nem nunca. Parágrafo 11.
Por que devemos estar decididos a ser obedientes aos que exercem a liderança? O que mais pode nos ajudar a suportar provações? Como o exemplo de Anel nos mostrou, a obediência. Aprenda a confiar naqueles em quem Jeová e Jesus confiam. De vez em quando, esses homens designados nos dão orientações que podem não fazer sentido. Mas Jeová sempre abençoa a obediência. Por meio da Bíblia e do exemplo de servos fiéis, aprendemos que a obediência salva vidas. Medite nesses exemplos. Fazer isso vai aumentar a sua determinação de seguir as orientações da organização de Jeová agora e no futuro. Você também terá coragem para enfrentar a maior tempestade de todas, a grande tribulação. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 7 a 11 diz: se tivermos uma fé forte, poderemos enfrentar qualquer tempestade, tanto literal como simbólica. Fé para lidar com a injustiça. Parágrafo 12. Como a ilustração em Lucas 18, 1 a 8 nos ajuda a ver a relação entre ter fé e suportar injustiças. Jesus sabia que as injustiças testariam a fé de seus discípulos. Para ajudá-los a perseverar, Jesus contou a ilustração que encontramos no livro de Lucas. Ali, Jesus conta a história de uma viúva que implorou que um juiz fizesse justiça no caso dela. Ela tinha certeza de que, se fosse persistente, o juiz a ouviria. E foi isso que aconteceu. É claro que Jeová não é injusto como o juiz da ilustração. Tanto é que Jesus disse: certamente, então, será que Deus não providenciará que seja feita justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, 1 a 8 diz: depois lhes contou uma ilustração a respeito da necessidade de sempre orarem e de nunca desistirem, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva, e ela persistia em ir a ele e a dizer: faça-me justiça contra o meu adversário. Pois bem, por um tempo ele não estava disposto a fazer isso, mas depois disse para si mesmo: eu não temo a Deus nem respeito nenhum homem, mas, visto que essa viúva fica me incomodando, farei justiça a ela para que não continue vindo me importunar com seu pedido até eu não suportar mais. O Senhor disse então: ouçam o que o juiz, embora injusto, disse. Certamente, então, será que Deus não providenciará que seja feita justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ao passo que é paciente com eles? Eu lhes digo, Ele providenciará que seja feita justiça a eles rapidamente. Contudo, quando o Filho do Homem chegar, achará realmente essa fé na terra? E Jesus acrescentou: quando o Filho do Homem chegar, achará realmente essa fé na terra? Qual a lição para nós? Quando sofremos injustiças, precisamos ter uma fé forte, como a da viúva. Provamos que temos essa fé por sermos pacientes e perseverarmos. Esse tipo de fé nos ajuda a confiar que cedo ou tarde Jeová vai agir em nosso favor. Também precisamos confiar no poder da oração. Às vezes, nossas orações podem ser respondidas de uma maneira surpreendente. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 12 diz: orar com persistência vai fortalecer nossa fé. Parágrafo 13. Como a oração ajudou uma família que estava sendo tratada injustamente. Veja o exemplo de uma irmã chamada Verol, que vive na República Democrática do Congo. Verol, seu esposo e sua filha de 15 anos tiveram que fugir quando a aldeia onde moravam foi atacada por uma milícia. No caminho,
eles acabaram sendo parados por um grupo de milicianos que ameaçaram matá-los. Quando Varro começou a chorar, sua filha tentou acalmá-la por orar em voz alta e usar várias vezes o nome de Jeová em sua oração. Quando ela acabou, o comandante da milícia perguntou: "Ei, mocinha, quem te ensinou a orar?" Ela respondeu: "Minha mãe me ensinou, usando o modelo que está em Mateus 6, 9 a 13. O comandante disse: "Menina, vá em paz com seus pais, e que Jeová, seu Deus, proteja vocês." Parágrafo 14. O que pode testar a nossa fé e o que vai nos ajudar a perseverar? Histórias como essas nos ensinam a nunca subestimar o valor da oração. Mas e se suas orações não forem respondidas tão rapidamente ou de um modo impressionante? Assim como a viúva da ilustração de Jesus, continue orando. Confie que Jeová nunca vai abandonar você e que, em algum momento e de alguma forma, Ele vai responder a sua oração. Continue implorando pelo Espírito Santo de Jeová. Lembre que em breve você vai receber tantas bênçãos de Jeová que vai esquecer de todo o sofrimento que passou. Quando persevera fielmente com a ajuda de Jeová, você fica mais forte e mais preparado para futuros testes de fé. Fé para superar obstáculos. Parágrafo 15. De acordo com Mateus 17, 19 e 20, que desafio os discípulos de Jesus enfrentaram? Jesus ensinou aos seus discípulos que a fé os ajudaria a superar obstáculos. Mateus 17, 19 e 20 diz: Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Por terem pouca fé. Pois eu lhes digo a verdade: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Por várias vezes, os discípulos conseguiram expulsar demônios, mas em certa ocasião, eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Jesus explicou que eles precisavam de mais fé. Ele disse que, se os discípulos tivessem fé o suficiente, eles seriam capazes de mover montanhas, ou seja, de superar obstáculos, por maiores que fossem. Hoje, nós também podemos passar por problemas que achamos difíceis de superar. Parágrafo 16. Como a fé ajudou Jade a lidar com uma grande perda? Veja o exemplo de Jade, uma irmã da Guatemala. O marido dela, Eddie, foi assassinado enquanto eles voltavam de uma reunião. Como a fé ajudou Jade a lidar com essa tragédia? Ela conta: a oração me ajudou a lançar meu fardo sobre Jeová. Assim, eu me senti em paz. Eu vi Jeová cuidando de mim por meio da minha família e dos meus amigos da congregação. Me manter ocupada no serviço a Jeová diminuiu a minha dor e me ajudou a viver um dia por vez, sem me preocupar demais com o futuro. Depois de tudo que eu passei, aprendi que não importam os testes que eu venha a enfrentar no futuro, eu vou conseguir perseverar com a ajuda de Jeová, de Jesus e da organização. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 16 diz: Nós talvez sintamos uma grande tristeza, mas a fé vai nos ajudar a continuar ocupados servindo a Jeová. Parágrafo 17. O que podemos fazer se estivermos enfrentando problemas grandes como uma montanha? Você está sofrendo com a morte de alguém amado? Então reserve um tempo para fortalecer a sua fé na esperança da ressurreição, por ler relatos bíblicos de servos leais de Deus que voltaram a viver. Está sofrendo porque alguém de sua família foi desassociado? Estude para se convencer de que o modo de Jeová disciplinar é sempre o melhor.
Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, use-o como uma oportunidade de fortalecer a sua fé. Abra o seu coração para Jeová. Não se isole. Em vez disso, continue achegado a seus irmãos e irmãs. Participe de atividades que vão ajudá-lo a perseverar, mesmo que tenha que fazer isso com lágrimas. Mantenha a sua rotina de assistência às reuniões, pregação e leitura da Bíblia. E continue focado nas bênçãos maravilhosas que Jeová promete para o futuro. À medida que você sentir a ajuda de Jeová, sua fé vai ficar cada vez mais forte. Dê-nos mais fé. Parágrafo 18. Se perceber alguma fraqueza na sua fé, o que você pode fazer? Se provas do passado e do presente mostram que você tem uma fraqueza na fé, não fique desanimado. Encare isso como uma oportunidade de fortalecer sua fé. Peça o mesmo que os apóstolos de Jesus pediram. Eles disseram: dê-nos mais fé. Lucas 17:5. Além disso, pense nos exemplos que foram considerados neste estudo. Como Miguel e Urai, lembre-se de todas as vezes em que Jeová ajudou você. Como Anel e a filha de Verel, ore intensamente a Jeová, especialmente se estiver passando por um momento muito difícil. E como Jade, reconheça que Jeová pode dar a ajuda que você precisa por meio de sua família ou de seus amigos. Se deixar que Jeová o ajude a lidar com as provas atuais, você terá ainda mais confiança de que Ele também vai ajudá-lo em qualquer provação futura. Parágrafo 19. Que confiança Jesus tinha e que certeza você pode ter? É verdade que Jesus apontou algumas áreas onde seus discípulos precisavam ter mais fé. Mas ele nunca teve dúvida de que, com a ajuda de Jeová, eles poderiam ser bem-sucedidos em lidar com testes futuros. E ele tinha confiança de que haveria uma grande multidão que sobreviveria à grande tribulação por causa de sua forte fé. Será que você vai estar nessa grande multidão? Pela bondade merecida de Jeová, você vai estar, desde que aproveite agora toda a oportunidade para desenvolver e fortalecer a sua fé. Qual é a sua resposta? Como você pode se preparar para futuros testes de fé? Que 4 testes nós talvez enfrentemos hoje e como eles podem nos ajudar? O que nos dá a confiança de que podemos continuar fiéis. Cântico 118. Jeová, a ti pedimos mais fé. Fim do artigo. História de vida. Minha busca por um objetivo na vida. Narrada por Martin Wittholtz. Certo dia eu estava navegando em meu velho barco no meio do mar Mediterrâneo. Então me assustei ao perceber que havia um buraco no meu barco e que litros e litros de água estavam entrando por ele. Em seguida começou uma tempestade. Eu fiquei com tanto medo que orei pela primeira vez em muitos anos. Como é que eu fui parar nessa situação? Bem, vamos começar do começo. Eu nasci na Holanda em 1948. No ano seguinte, minha família se mudou para São Paulo, no Brasil. Meus pais eram muito ativos na igreja e nossa família sempre lia a Bíblia depois do jantar. Em 1959, nos mudamos de novo, mas dessa vez para os Estados Unidos. Fomos morar no estado de Massachusetts. Meu pai trabalhava duro para cuidar de nossa família, que tinha 8 pessoas. Ele teve vários empregos. Ele trabalhou como vendedor viajante, em construção de estradas e como representante de vendas para uma companhia aérea internacional. Nossa família gostou muito quando ele começou a trabalhar para a companhia aérea,
porque nós tínhamos a chance de viajar bastante. Durante o ensino médio, muitas vezes eu pensava: o que eu vou fazer quando crescer? Alguns dos meus amigos escolheram a universidade, outros entraram no serviço militar. Mas para mim, o exército estava totalmente fora de questão. Eu não gostava de discutir, muito menos de ter que lutar com outros. Então, para não ter que servir no exército, decidi ir para a universidade. Mas lá no fundo, eu queria ajudar outros. Eu achava que isso daria um verdadeiro objetivo para a minha vida. A vida na universidade. Eu sempre tive curiosidade sobre a origem da vida. Por isso, na universidade, eu gostava das aulas de antropologia. Os professores nos ensinavam sobre a evolução e esperavam que a gente a aceitasse como um fato concreto. Mas para mim, algumas das explicações não tinham lógica e exigiam uma fé cega, algo totalmente contrário ao método científico. Nas aulas que tínhamos, nós não aprendíamos princípios de moral. Pelo contrário, a ênfase era obter sucesso a todo custo. Frequentar festas e experimentar drogas me dava uma sensação de alegria, mas isso durava pouco. Eu me perguntava: será que essa vida tem algum objetivo? Nesse meio tempo, eu me mudei para a cidade de Boston e me matriculei numa universidade lá. Para pagar meus estudos, comecei a trabalhar durante as férias. Foi nesse trabalho que tive meu primeiro contato com as testemunhas de Jeová. Um colega falou comigo sobre a profecia dos 7 tempos, encontrada em Daniel capítulo 4, e me explicou que estávamos vivendo no tempo do fim. Eu logo percebi que se continuasse tendo aquelas conversas e as levasse a sério, eu teria que mudar meu estilo de vida. Então fiz todo o possível para evitar o contato com aquele colega de trabalho. Na universidade, tive aulas que me prepararam para trabalhar como voluntário na América do Sul. Eu achava que fazer serviço humanitário daria um objetivo para a minha vida. Mas as minhas dúvidas sobre como ter uma vida com objetivo ficaram cada vez mais fortes. Fiquei tão desapontado que acabei largando a universidade no final do semestre. Minha busca por um objetivo na vida continua em países distantes. Em maio de 1970, me mudei para Amsterdã, na Holanda. Fui trabalhar na mesma companhia aérea que meu pai trabalhava. Por causa desse trabalho, viajava bastante e visitei países na África, nas Américas, na Europa e no Extremo Oriente. Mas eu percebi que, em todos os países que visitei, todo mundo enfrentava sérios problemas e ninguém parecia encontrar soluções práticas. Isso renovou o meu desejo de fazer algo que valesse a pena. Então voltei para os Estados Unidos e me matriculei novamente naquela mesma universidade em Boston. No entanto, mesmo depois de ter voltado a estudar, percebi que eu ainda não estava encontrando as respostas para as minhas perguntas sobre a vida. Fiquei tão perdido quanto ao que fazer que pedi conselhos para o meu professor de antropologia. Para minha surpresa, ele me disse: "Por que continuar estudando? Por que você não larga tudo agora?" Ele nem precisou falar 2 vezes. Deixei a universidade e nunca mais voltei. Eu ainda me sentia sem nenhum objetivo na vida. Por isso, decidi ficar mais envolvido com os hippies. Alguns amigos e eu pegamos carona e viajamos por todos os Estados Unidos e chegamos até Acapulco, no México. Começamos a morar em algumas comunidades hippies, onde todos pareciam não ter nenhuma preocupação na vida. Mas logo eu percebi que o estilo de vida deles não trazia nenhuma felicidade. Pelo contrário, era um ambiente cheio de desonestidade e deslealdade. Minha busca continua em um barco.
Nesse meio tempo, comecei a pensar bastante em um dos meus sonhos de infância. Eu queria navegar pelos mares, mas não como marinheiro, e sim como capitão. E o único modo de conseguir isso seria tendo o meu próprio barco. Um amigo meu chamado Tom tinha um desejo parecido. Então nós decidimos navegar pelo mundo juntos. Eu queria encontrar um paraíso em alguma ilha tropical, onde eu pudesse ficar longe da sociedade. Tom e eu viajamos até Arenys de Mar, que fica perto de Barcelona, Espanha. Lá nós compramos um barco que media pouco mais de 9 metros, chamado Ligra. Nós começamos a reformar o nosso barquinho para que ele tivesse condições de viajar. Como não tínhamos nenhuma pressa para chegar em algum local específico, nós tiramos o motor do barco e usamos o espaço para armazenar mais água potável. Para conseguirmos manobrar o barco em pequenos portos, nós tínhamos 2 remos de 5 metros cada. Finalmente, o barco ficou pronto e partimos para Seychelles, no Oceano Índico. Nosso plano era navegar por toda a costa oeste da África e contornar o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Para determinarmos a direção certa, usávamos um sextante, as estrelas, mapas e alguns livros. Eu ficava impressionado de conseguirmos determinar qual era a nossa posição exata. Não demorou muito e percebemos que nossa velha embarcação de madeira não tinha condições de navegar. Cerca de 22 litros de água entrava nela por hora. Como mencionei na introdução, durante uma tempestade eu fiquei com tanto medo que orei pela primeira vez em muitos anos. Prometi a Deus que se nós sobrevivêssemos, eu tentaria conhecê-lo. A tempestade cessou e pelo menos uma vez na vida cumpri minha promessa. Comecei a ler a Bíblia enquanto navegávamos pelo mar. Imagine poder estar ali, sentado no barco, no meio do mar Mediterrâneo, rodeado por peixes voadores, golfinhos e horizonte sem fim. À noite eu ficava fascinado com a Via Láctea e fiquei ainda mais convencido de que realmente existe um Deus que se interessa pela humanidade. Depois de algumas semanas no mar, chegamos no porto de Alicante, Espanha. Ali colocamos nosso barco à venda para tentar conseguir comprar o melhor. Como era de se esperar, não foi fácil encontrar um comprador. Afinal, quem ia querer um barco velho, sem motor e que deixava entrar muita água? Por outro lado, foi um momento excelente para ler minha Bíblia. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu percebia que ela é um manual que nos ajuda a ter uma vida feliz. Eu fiquei impressionado a ver como a Bíblia diz claramente que devemos ter uma vida limpa e correta. Eu me perguntava por que tantas pessoas, inclusive eu, diziam ser cristãs e mesmo assim não davam a mínima para o que ela diz. Eu decidi levar uma vida limpa, mesmo que para isso eu precisasse fazer grandes mudanças. Então parei de usar drogas. Eu imaginava que devia haver outras pessoas tentando viver de acordo com os padrões da Bíblia, e eu queria muito encontrá-las. Pela segunda vez, eu orei a Deus e pedi que Ele me ajudasse a encontrá-las. Minha busca pela religião verdadeira. Para mim, o processo mais lógico de encontrar a religião verdadeira era indo por eliminação. Enquanto caminhava pelas ruas de Alicante, passei por muitos prédios religiosos, mas como muitos deles tinham imagens, foi fácil riscá-los de minha lista. Numa tarde de domingo, eu estava em uma colina de frente para o porto. Eu estava lendo Tiago 2, 1-5, que fala sobre os perigos de mostrar favoritismo aos ricos. Quando estava voltando para o nosso barco, passei por um prédio que parecia ser um local de reuniões. Acima da porta dele havia uma placa: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Eu pensei, vou fazer um teste. Vamos ver como essas pessoas me recebem.
Então entrei no salão do reino descalço, com barba e usando jeans rasgado. O indicador me mostrou um assento perto de uma senhora idosa. Com bondade, ela me ajudou a encontrar os textos bíblicos mencionados pelo orador. Depois da reunião, fiquei impressionado com a bondade de todos que vieram me cumprimentar. Um homem até mesmo me convidou para ir à sua casa falar sobre a Bíblia. Mas como eu ainda não tinha terminado de ler a Bíblia, eu disse: quando eu estiver pronto, eu te aviso. Nesse meio tempo, comecei a assistir a todas as reuniões. Várias semanas depois, fui até a casa do homem e ele respondeu às minhas perguntas sobre a Bíblia. Uma semana depois, ele me deu uma sacola cheia de roupas de excelente qualidade. Ele me disse que o dono daquelas roupas estava na prisão porque ele tinha obedecido à ordem da Bíblia de amar uns aos outros e de não aprender mais a guerra. Agora eu sabia que com certeza tinha encontrado o que eu estava procurando. Pessoas que colocavam em prática a ordem direta da Bíblia sobre viver uma vida limpa e correta. Meu alvo agora não era mais encontrar um paraíso tropical, mas sim estudar a Bíblia a fundo. Por isso voltei para a Holanda, em busca de um emprego. Depois de 4 dias pegando carona, cheguei na cidade de Groningen, na Holanda. Lá precisei arrumar um emprego para me sustentar. Tentei conseguir uma vaga em uma carpintaria e eles me deram um formulário para preencher. Uma das perguntas do formulário era minha religião. Eu escrevi Testemunha de Jeová. Quando o proprietário da carpintaria leu aquilo, percebi que a expressão de seu rosto mudou na hora. Ele me disse: eu ligo de volta, mas ele nunca ligou. Fui a outra carpintaria e perguntei se o proprietário precisava de ajuda. Ele me perguntou se eu tinha diplomas ou cartas de referência. Eu expliquei que tudo que eu tinha feito era consertar um barco de madeira. Para minha surpresa, ele disse: você pode começar hoje à tarde, mas com uma condição. Eu não quero que você crie nenhum problema na minha carpintaria, porque eu sou testemunha de Jeová e sigo os princípios da Bíblia. Impressionado, eu olhei para ele e respondi: eu também sou. Mas como eu tinha cabelo comprido e barba, ele sabia que eu não era. Ele disse: então eu vou estudar a Bíblia com você. Eu aceitei com o maior prazer. Naquele momento eu entendi por que o proprietário da outra carpintaria nunca tinha me ligado de volta. Jeová estava atendendo os pedidos do meu coração. Eu trabalhei na carpintaria daquele irmão por 1 ano. Durante aquele período, estudei a Bíblia com ele e me batizei em janeiro de 1974. Finalmente, encontrei um objetivo na vida. 1 mês depois, embarquei numa nova carreira, o serviço de pioneiro. Esse trabalho me deu uma alegria enorme. No mês seguinte, me mudei para Amsterdã para apoiar um grupo de espanhol que tinha acabado de abrir. Eu me sentia muito contente de poder dirigir estudos bíblicos em espanhol e em português. Em maio de 1975, recebi o privilégio de servir como pioneiro especial. Certo dia, uma pioneira especial chamada Ineke veio à nossa reunião em espanhol para trazer sua estudante da Bíblia boliviana. Ineke e eu decidimos nos conhecer melhor através de cartas. Logo percebemos que tínhamos os mesmos alvos. Nós nos casamos em 1976 e continuamos servindo como pioneiros especiais até 1982. Daí fomos convidados para cursar a turma 73 de Gilead. Ficamos surpresos e muito felizes ao ser designados para a África Oriental. Servimos 5 anos em Mombasa, no Quênia. Em 1987, fomos transferidos para a Tanzânia, onde nossa obra tinha acabado de sair da proscrição. Ficamos lá por 26 anos e depois voltamos para o Quênia.
Ajudar pessoas sinceras a aprender a verdade da Bíblia nos deu um verdadeiro objetivo na vida. Por exemplo, meu primeiro estudante da Bíblia em Mombasa foi um homem que conheci no testemunho público. Eu tinha oferecido a ele 2 revistas e ele me disse: "Quando eu acabar de ler essas revistas, o que eu devo fazer?" Na semana seguinte, começamos a estudar a Bíblia no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, que tinha acabado de ser lançado em Swahili. Ele se batizou 1 ano depois e se tornou pioneiro regular. Desde então, ele e sua esposa já ajudaram quase 100 pessoas a chegar à dedicação e ao batismo. Quando finalmente entendi qual é o objetivo da vida, me senti como o comerciante viajante que encontrou uma pérola especial e não abriu mão dela. Eu decidi usar minha vida para ajudar outras pessoas a também encontrar um objetivo na vida. E junto com a minha querida esposa, pude sentir de perto como Jeová abençoa seus servos com uma vida que tem um verdadeiro objetivo. Fim do artigo. Você sabia? O que aconteceu com Nínive depois dos dias de Jonas? Por volta do ano 670 a.C., a Assíria era a maior potência do mundo. O blog do Museu Britânico diz que seu território se estendia desde Chipre a oeste até o Irã a leste, e em certa época chegou a incluir até o Egito. Sua capital, Nínive, era a maior cidade do mundo. Ela se orgulhava de ter monumentos impressionantes, jardins espetaculares, palácios luxuosos e bibliotecas enormes. Inscrições de parede na antiga Nínive mostram que o rei Assurbanipal, assim como outros reis da Assíria, chamava a si mesmo de Rei do Mundo. Naquela época, parecia impossível conquistar a Assíria e Nínive. Porém, quando a Assíria estava em seu auge, o profeta Sofonias predisse: Jeová destruirá a Assíria e deixará Nínive desolada, tão seca quanto um deserto. E o profeta Naum também predisse o seguinte: saqueiem a prata, saqueiem o ouro. A cidade está vazia, desolada, devastada. Todos que virem você fugirão e dirão: Nínive foi devastada. Sofonias 2:13, Naum 2:9 e 10 e 3:7. Ao ouvir essas profecias, as pessoas podiam se perguntar: existe mesmo alguma chance de isso acontecer? Será que algum dia a Síria vai ser conquistada? Isso parecia impossível. Mesmo assim, o impossível aconteceu. Por volta do ano 600 a.C., a Assíria foi conquistada pelos babilônios e pelos medos. Por fim, Nínive ficou abandonada e caiu no esquecimento. De acordo com um artigo publicado pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York, por volta da Idade Média, Nínive já estava abandonada e soterrada, e as pessoas só sabiam dela principalmente por meio da Bíblia. O site da Sociedade de Arqueologia Bíblica diz que por volta do início dos anos 1800, ninguém nem mesmo sabia se a grande capital assíria tinha realmente chegado a existir. Mas em 1845, o arqueólogo Austen Henry Layard começou a fazer escavações na área onde ficava a antiga Nínive. As ruínas descobertas ali comprovam que Nínive teve um passado glorioso. As profecias a respeito de Nínive se cumpriram com exatidão, e isso fortalece a nossa confiança de que as profecias da Bíblia sobre o fim dos atuais poderes políticos também vão se cumprir. Fim do artigo.